É normal querer ser aceito por todo mundo. Mas tentar agradar a todos acaba virando uma prisão. A liberdade de ser você mesmo tem um preço. Algumas pessoas não vão gostar de você. E tá tudo bem, porque ser livre é mais importante do que ser querido por todos. Ser detestado prova que você está exercendo sua liberdade. É sinal de que está vivendo de acordo com os próprios princípios. Liberdade é ser detestado. O estoicismo é uma antiga filosofia grega. Ela ensina a arte de viver com virtude e sabedoria. Isso pode te ajudar a enfrentar desafios diários com serenidade. Primeiro, pratique a aceitação. Aceite o que você não pode mudar. Segundo, cultive a gratidão. Aprecie o que você tem. Terceiro, mantenha o foco no presente. Deixe de lado as preocupações futuras. Pratique esses princípios e veja a diferença. O estoicismo te tornará mais resiliente, calmo e focado. Gostou dessa dica? Canal Sofia e o Tempo. A pedra no caminho. Um rei colocou uma grande pedra no meio da estrada, então escondeu-se para ver quem a removeria. Muitos passaram, reclamaram, mas não tentaram movê-la. Um dia, um camponês passou e, ao ver a pedra, decidiu empurrá-la para fora do caminho. Ao fazer isso, encontrou uma bolsa cheia de moedas de ouro deixada pelo rei como recompensa. Lição: os obstáculos em nosso caminho podem esconder grandes oportunidades. Quem se esforça para superá-los pode ser recompensado. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. A borboleta e o casulo. Um homem encontrou um casulo de borboleta e decidiu observar seu processo de transformação. Certo dia, uma pequena abertura apareceu, e a borboleta começou a sair. O homem, com boa intenção, decidiu ajudá-la, cortando o casulo para facilitar. No entanto, a borboleta saiu com o corpo inchado e as asas amassadas, e nunca conseguiu voar. Lição: as dificuldades são necessárias para o crescimento. Muitas vezes, o esforço é o que nos fortalece. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O caminhante e a montanha. Um caminhante decidiu subir uma montanha alta. No meio do caminho, ficou cansado e pensou em desistir. Então, ele olhou para trás e percebeu o quão longe já tinha ido. Isso o encorajou a continuar, e ele alcançou o topo. Lição: quando nos sentimos desencorajados, é importante olhar para o progresso que já fizemos. Às vezes, estamos mais perto de alcançar nossos objetivos do que pensamos. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O pote rachado. Um homem carregava água em 2 potes presos em uma vara sobre seus ombros. Um dos potes tinha uma rachadura e perdia água no caminho até a casa. Cansado de ser imperfeito, o pote rachado pediu desculpas ao homem. Mas o homem respondeu: "Você não percebe? Plantei flores ao longo do caminho, e é graças à sua rachadura que elas foram regadas." Lição: nossas imperfeições podem ser fontes de beleza e propósito. Mesmo o que consideramos nossos defeitos pode beneficiar os outros de maneiras inesperadas. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O sapo surdo e a montanha. Havia uma competição entre sapos para ver quem conseguia subir uma montanha íngreme. Muitos sapos desistiram ao longo do caminho, e os que assistiam gritavam: "É impossível! Ninguém vai conseguir!" Um pequeno sapo continuava subindo, ignorando os gritos. No final, ele foi o único que chegou no topo. Mais tarde, os outros sapos descobriram que ele era surdo. Lição: às vezes, o segredo do sucesso é não dar ouvidos a críticas e comentários negativos que só nos desencorajam. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O bambu e o carvalho. No meio de uma floresta, um carvalho robusto se gabava de ser forte para um bambu esguio. Quando uma tempestade veio, o carvalho permaneceu firme, mas eventualmente foi arrancado pelas raízes. O bambu, ao invés de resistir, dobrou-se com o vento e sobreviveu à tempestade. Lição: flexibilidade é uma grande força. Às vezes, ceder e se adaptar é a melhor forma de enfrentar dificuldades. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. A tartaruga e a paciência.
Uma tartaruga queria chegar ao topo da montanha, mas sabia que não poderia competir com os animais mais rápidos. Mesmo assim, ela decidiu começar sua jornada lentamente. Enquanto outros animais desistiam, ela continuou passo a passo, até que chegou ao topo. Lição: o importante não é a velocidade, mas a persistência. Quem vai devagar, mas não desiste, também alcança seus objetivos. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O menino e a semente. Um menino plantou uma pequena semente no jardim e, todos os dias, regava-a com carinho. No início, nada parecia acontecer, mas com o tempo, a planta começou a crescer e florescer. Ele aprendeu que a paciência e o cuidado fazem toda a diferença. Lição: as coisas boas da vida levam tempo para florescer. A paciência e o esforço constante trazem resultados. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O burro no poço. Um burro caiu em um poço fundo, e seu dono, achando que não havia como salvá-lo, decidiu enterrá-lo. Jogava a terra no poço, mas o burro sacudia a terra e subia em cima dela. No final, ele conseguiu sair do poço, sacudindo a terra que o jogavam. Lição: transforme as dificuldades em oportunidades de superação. Não importa o que jogam contra você, use isso para subir. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. A águia que pensava ser galinha. Uma águia foi criada entre galinhas, e por muito tempo, acreditou que era apenas uma delas. Até que, um dia, ela olhou para o céu e percebeu que podia voar mais alto do que imaginava. Ela então abriu suas asas e descobriu seu verdadeiro potencial. Lição: nunca se limite pelo que os outros dizem. Você tem um potencial muito maior do que pensa. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O corvo e o jarro. Um corvo, sedento, encontra um jarro com um pouco de água no fundo. Incapaz de alcançar a água, ele começa a colocar pequenas pedras no jarro, fazendo a água subir até ele poder beber. Lição: a necessidade é a mãe da invenção. Com paciência e criatividade, podemos superar desafios. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O gato e o espelho. Um gato viu sua imagem refletida em um espelho e ficou com medo, achando que era outro gato. Ele rosnou, mas o reflexo fez o mesmo. Só quando percebeu que era ele próprio, o gato parou de brigar com sua própria imagem. Lição: às vezes, nossos maiores inimigos são nossas próprias atitudes e medos. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O sábio e a taça. Um discípulo perguntou ao sábio como ele mantinha a calma diante das dificuldades. O sábio pegou uma taça e disse: esta taça já está quebrada. Eu sei que um dia ela vai cair, então aprecio enquanto está intacta. Lição: aceitar a impermanência das coisas nos ajuda a apreciá-las enquanto as temos. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O livro não lido. Um homem sempre carregava um livro no bolso, mas nunca o lia, esperando o momento perfeito. Os anos passaram e, ao finalmente abri-lo, ele percebeu que perderá inúmeras oportunidades de aprender algo novo. Lição: não espere pelo momento perfeito para começar algo. O tempo é agora. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. A raposa e as uvas. Uma raposa faminta vê um cacho de uvas pendurado em uma árvore. Ela tenta de várias maneiras pegar as uvas, mas não consegue alcançá-las. Frustrada, ela vai embora, dizendo a si mesma que as uvas provavelmente estão verdes e azedas. Lição: é fácil desprezar o que não se pode ter. Esta história traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo. O leão e o rato. Um leão capturou um rato e estava prestes a devorá-lo, mas o rato implorou por sua vida, prometendo que um dia retribuiria o favor. O leão riu, mas o deixou ir. Algum tempo depois, o leão ficou preso em uma rede. O rato apareceu e roeu as cordas, libertando o leão. Lição: pequenos gestos de bondade podem ter grandes recompensas. Nunca subestime a ajuda dos outros, por menor que pareça. Esta lição traz uma gota de sabedoria, inspirada pelo livro Sofia e o Tempo.